Show, vamos lá. Agora vamos pro principal aqui, né? Olha só. Cadê aqui, ó? Matéria do próprio Gino Matos, né? O próprio Gino Matos que foi ameaçado pelo Cláudio Oliveira no passado, em 2019, 2020, não sei. Criptofácil, matéria do Criptofácil. Cláudio Oliveira é preso. Chefe do GBB já foi condenado na Suíça e é procurado no EUA, né? Nos Estados Unidos, tá? Então, o golpista foi preso ontem pela operação Daemon, é isso? Demon, eu não sei como é que fala, né? Mas foi na operação Demon. Operação Daemon ou Demon, sei lá como é que fala. E teve foram várias prisões, né? O que eu sei é que foram 5 pessoas presas, 4 eu sei quem foram. Então, foi o Cláudio Oliveira, foi a esposa, foi uma suposta amante, foi o Johnny, que era um dos sócios, diretores, sei lá o que que era, e essa 5ª pessoa ainda não tive a confirmação, não me falaram ainda quem foi, tá? O que acontece? Ele já estava monitorando, né? O que a gente percebeu lá, ele já estava monitorando há alguns meses, e ele foi preso em Curitiba, né? Onde ele aplicou o golpe aí, o maior golpe, possivelmente. Eu não sei se a Atlas foi um golpe maior, mas possivelmente um dos maiores golpes do Brasil, né? Então ele foi preso ontem, ele se auto-intitulava o rei do Bitcoin, e basicamente o que ele fez foi fazer o seguinte, cara, ele tinha 2 corretoras, na verdade ele tinha 3, mas ele tinha 2 corretoras, que ele não criou nenhuma, ele comprou essas corretoras, né? Aí que vai, da onde ele arrumou esse dinheiro, da onde veio esse financiamento, né? Porque foi um golpe bilionário. Não foi um golpinho assim, não, levei aqui um dinheiro que nem o Tutuber lá fez. Ele botou um token, você comprou, ele pegou dinheiro. Não. Foi um golpe bruto, tá? Foi um golpe bruto. O que ele fez? Ele tinha 2 corretoras, a Negocicoins e a TemBTC. A Negocicoins, eu não vou saber exatamente, mas a Negocicoins tinha um preço, sei lá, 2 a 5% acima da TemBTC sempre tinha. Então você percebe que tinha uma janela de arbitragem muito grande? Veja, se o preço aqui tá 10 mil, por exemplo, e aqui tá 9.950, opa, tem uma arbitragem. Se aqui tá sempre mais alto do que aqui, não tem muito segredo. Eu vou comprar nesse aqui, vender nesse aqui, mando para cá de novo, compro aqui, vendo aqui, fico fazendo isso infinitamente. Isso chama-se arbitragem. É perfeitamente comum, perfeitamente plausível. Você pode fazer isso, inclusive, hoje. As janelas hoje de arbitragem se fecharam. É muito difícil você conseguir ter lucro consistente em arbitragem. Muito difícil. Tá? O mercado se profissionalizou bem, então hoje os preços é muito difícil. Você encontra em altcoins, mas com baixa liquidez. É difícil, tá? Mas existe. Então o que o cara fazia? Comprava aqui a 9 mil, vendia aqui a 9.950. E o cara ficava repetindo isso para sempre, tá? O que aconteceu? Isso ganhou muito volume, porque, porra, caralho, aqui é sempre barato e aqui sempre caro. Essa aqui era sempre a mais barata do Brasil. E essa aqui era sempre a mais cara do Brasil, com algumas exceções. Porra, não tem segredo. Eu compro na barata, vendo na cara. Repito a operação. Repito a operação. Compro na barata, vendo na cara. Mando de volta, compro na barata, vendo na cara. Mando de volta, compro na barata, vendo na cara. Fico rico. Só que, na verdade, foi se descobrir que essa variação de preço, que era sempre fixa, 5% de uma para outra, 3%, eu não vou saber agora, mas era sempre fixa, o que acontecia? Obviamente, isso se sustenta por algum tempo, se for natural, até sustenta. Você tem diferentes preços em corretoras brasileiras, né? Mas a vida toda, 2, 3, 4, 5 meses, sei lá. Bom, o que aconteceu? Muita gente, obviamente, ganhou muito volume. O mercado brasileiro inteiro estava operando nessas corretoras, porque, cara, era dinheiro fácil. Você botava aqui, vendia aqui, botava aqui, vendia. Fácil. O nego tirava 10% por dia, assim, ó, brincando, o cara fazia 10% por dia. O cara largou emprego para fazer isso. Não, a taxa das corretoras ainda superava, porque era 5%, cara. Vamos supor, eu não vou saber a taxa, mas vamos supor que a taxa seja 1% de uma e uma da outra. A diferença é 5%, tu ainda tá ganhando 3%. Se tu fizer isso 3 vezes no dia, tu fez 10%. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Certo? Então o que acontece? Ganhou muito volume. Quando foi parar para ver, muita gente disse que a Atlas estava no meio e tal. Quando foram parar para ver, o cara simplesmente era um golpe, ele puxou o tapete, ele pegou o Bitcoin de todo mundo. Dizem que na época era 1,5 bilhão de reais, eu acho que é muito mais. Naquela época,
o Bitcoin devia estar, sei lá, 30 mil reais, ele bateu 300 mil, ou seja, se é 1,5 bilhão, já chegou a 15 bilhões, sabe? Então, um golpe absurdo, um golpe absurdo, né? E aí, enfim, e não é só isso, porque assim, a gente tem um monte de cara de pirâmide, de golpe aqui no Brasil que não vai preso. Por que esses caras não vão preso? Porque esses caras simplesmente param de pagar, né? Então só pra gente entender esse esquema. Então, existe uma diferença grande. Existe uma diferença grande. Isso, eu vou chegar lá, Luiz. Eu vou chegar lá. Por que ele foi preso? Foi justamente por isso. Senão ele tava de boa, só que ele foi topetudo. Qual que é a diferença grande de uma pirâmide para esse esqueminha que ele bolou? A diferença de uma pirâmide é o seguinte: a pirâmide é uma empresa, correto? É uma suposta empresa que faz arbitragem, é uma suposta empresa que faz trade, é uma suposta empresa que faz não sei o quê. Eles inventam alguma coisa. Mas o que acontece? Você pega o seu dinheiro, transfere para a conta deles, seja Bitcoin, seja real, o que for, e eles dizem operar, e aí você tem um dashboard lá dizendo quanto você tem, quanto você não tem. Então, a diferença básica de uma pirâmide para esse golpe é a seguinte: a pirâmide, você não faz operação, você simplesmente dá o dinheiro lá, e aí você vê os seus 10 virar 11, que vira 15, que vira 20, que vira 30, que vira 1 milhão, né? No caso disso aqui, o filho da puta fez você acreditar que estava operando. Fez você acreditar, porque você fazia a operação. Você não dava o dinheiro para ele e o negócio rendia. Não. Eu tô falando para você, você comprava na corretora A e vendia na B. Repetia a operação, comprava na A. O cara ficava o dia inteiro fazendo isso. Comprava na A, vendia na B. Comprava na A, vendia na B. Ou seja, ele pegava o Bitcoin, tirava daqui e punha para lá. Pegava o real, tirava daqui e punha para lá. Transferia para cá, mandava para lá. Então o cara fazia a operação. O cara fazia, só que era apenas um dashboard. Era apenas um dashboard. Quando você depositava o Bitcoin lá, ficava o Bitcoin na carteira dele. E um dashboard lá mostrando. E aí você ia aumentando o seu dinheiro e o dashboard ia aumentando, mas aquele Bitcoin que você depositou é o mesmo. Você depositou um Bitcoin, certo? Eu depositei lá um Bitcoin. Fui fazendo trade, trade na arbitragem, né? Fui fazendo arbitragem, daqui a pouco eu tenho um Bitcoin e meio. Esse Bitcoin e meio não existe. Continua sendo um, que foi o que eu depositei. Só que daqui a um mês eu tô com 5, porque eu fui multiplicando. Só que aquele 5, na verdade, é só um dashboard, é só um número na sua conta. Porque, na verdade, só tem um Bitcoin depositado. E aí o que acontece? Muita gente botou grana. O que aconteceu? Chegou um momento que ele falou assim, opa, tá na minha hora. Foi lá e puxou o tapete. Então, só para você entender a diferença de uma pirâmide para esse golpe. Isso aqui não é pirâmide, isso aqui foi golpe. Porque a pirâmide, você dá o dinheiro pro cara e o cara promete uma rentabilidade. Aqui não tinha promessa de rentabilidade. Ele simplesmente criou duas corretoras, o preço o outro preço 5% mais caro. E você ficava fazendo como se fosse um trade, uma arbitragem, né? De uma para outra. Sacou? Então não foi uma pirâmide, foi um golpe. Beleza. Quando ele puxou o tapete, o que ele fez? Detalhe, ele tinha feito parceria com o Ratinho, do SBT, tinha feito parceria com... Tinha um cara que era o... Como é que era? Era o diretor de compliance, se eu não me engano, que era o Dr. Fayad. Sumiu o Dr. Fayad, né? Sumiu. Que era um cara que tinha trabalhado, eu não lembro se na Polícia Federal... Não sei, ele trouxe esse cara, ou seja, ele foi se embasando de pessoas de renome, desembargador e tal. Então tinha o Dr. Fayad, né? Depois procurem o Dr. Fayad e tal, né? O pessoal fala, pô, o cara não sei se era Polícia Civil, se era Polícia Federal, o cara era delegado da Polícia Federal, foi lá pra trabalhar no compliance, não sei o quê, né? Bom, o que aconteceu? Chegou um belo dia, pô, acabou. Puxada do tapete, ninguém saca mais nada. Acabou, já era. O que aconteceu? Eles inventaram, né? O grupo GBB, né? Por que GBB chamava Grupo Bitcoin Banco? Ele inventou que tinha sido hackeado, que pessoas estavam duplicando Bitcoin, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele disse que pessoas estavam duplicando, que tinha uma falha no sistema, que estava duplicando Bitcoin, essas pessoas estavam sacando Bitcoin duplicado, inventou uma onda lá e entrou na polícia. Fomos hackeados, certo? A Polícia Civil, obviamente, é um crime, né? A polícia foi averiguar. Averiguando, prontamente, cara, eu acho que não passou um mês, a Polícia Civil diz o seguinte, olha, não teve hack. Os indícios que eles estão falando que teve hack, não houve hack. Não teve hack nenhum. Então, o que ele tá falando que não é hack, é uma mentira. A polícia, não sou eu que tô falando, a Polícia Civil disse. O que acontece? O que acontece? Aí que ele foi preso. Ele foi preso aí.
É aí. Porque o que acontece? Se ele simplesmente para de pagar e simplesmente some ou não fala mais nada, ele não tá mexendo com polícia, ele não tá mexendo com a justiça, ele não tá mexendo com nada, ele simplesmente parou. Que é o que as Unic da vida fizeram, né? Unic, sei lá quais outras aí. Os caras simplesmente param de pagar. Oh, parei de pagar. Ih, meu Deus, tô insolvente, não pago mais. Não, ele inventou que foi hackeado, por quê? Porque ele queria ter uma continuidade no golpe. Olha que doido. Ele queria ter uma continuidade no golpe. Aí teve uma parada de, como é que é o nome? Eu esqueci. Não é falência, como é que chama? Recuperação judicial. Na recuperação judicial, ele zoou a juíza até agora não entendeu, tomou de todo lado, não entendeu a juíza, coitada. Ô, juíza. Faltou ler um pouquinho as coisas também, né, juíza? Nós informamos pra senhora, juíza. Ô, juíza, brava, velha de guerra. O que aconteceu? Ele chegou um dia pra fazer a recuperação judicial, né? Então, assim, olha, fomos hackeados, né? Fomos roubados, mas conseguimos continuar as nossas operações. A juíza falou, é mesmo, beleza. Contrataram um monte de advogado para defender eles nunca pagaram os advogados. Contrataram a empresa lá para fazer não é massa farida que chama, né? Fazer administração judicial. Também nunca pagaram. Perito judicial, nunca pagaram. Ele alegou que ele tinha uma carteira de 7 mil bitcoins. Esses 7 mil bitcoins pagaria todo mundo. O que ele fez? Ele simplesmente pegou uma carteira na blockchain com 7 mil bitcoins e deu essa carteira. E deu um número, ó, tem aqui uma carteira de 7 mil bitcoins. A juíza aceitou. Nós batemos em cima, nós falamos, doutora, não faça isso, pede a chave privada, pede uma prova. Só que o cara não contava, o Cláudio Oliveira não contava, que o dono dessa carteira de 7 mil bitcoins, dias depois ia fazer um saque. Ele achou que o cara ia deixar no hold para sempre. E o cara, o dono, ou os donos, a empresa, enfim, simplesmente foi lá e, pumba, sacou. E aí a turma, obviamente, estava monitorando a carteira. Nós achamos a carteira no mesmo dia. Quando ele botou o saldo, a gente copiou, botou na blockchain, achou a carteira no mesmo dia e a gente já estava correndo por fora também, né? A gente também estava correndo por fora, buscando e o caralho. A carteira simplesmente esvaziou. Teve uma transação que não foi ele. E aí, começou. Opa, peraí. Se essa carteira é tua, prova. Né? Carteira é tua, prova. E eu ensinei lá como é que fazia para provar. É muito simples você provar que a carteira é sua. Você precisa assinar um input, um output, fazer uma... manda um satoshi para uma carteira externa. Né? O juizado cria uma carteira, manda um satoshi daquela carteira. Saiu de lá, é sua. Não saiu, não é sua. Enfim, ele não conseguiu provar que a carteira é dele, porque obviamente a carteira não era dele. Ele botou qualquer carteira de 7 mil bitcoins e achou que ia ali levando o golpe. Ou seja, ele zoou a polícia, ele zoou o Ministério Público, ele zoou a justiça. E, obviamente, quando você começa a zoar muito, porque se ele simplesmente tivesse parado de pagar, ele só tinha zoado as pessoas. Tá? Então, enquanto ele tava zoando as pessoas, a polícia tá cagando e andando, o Ministério Público tá cagando, a justiça tá cagando, foda-se, pau no cu de todo mundo. Quando ele começou a zoar a juíza, quando ele começou a zoar a administradora judicial, zoar o delegado, zoar todo mundo, o que aconteceu? Ele se lascou. É por isso que ele foi preso. E é uma operação que parece que já estava uns 3 meses ele sendo monitorado, prendeu ele, a mulher, a suposta amante, um cara que era diretor jurídico, eles estavam tudo lá, eles deram um golpe em Curitiba e continuaram lá, tá? Eles deram um golpe em Curitiba e continuaram lá. Tem numa foto, tem um Open Dime, que é como se fosse uma Ledger, né, uma carteira hardware, então pegaram carros deles, tá? Aqui não mostra, mas tem outras fotos lá, a gente até mostrou ontem, pegaram um carro Maserati, Porsche, que é mais, BMW, pegaram tudo do cara, tá? Lamborghini, pegaram tudo dele aí, ou que ele deixou pegar, né? Relógio, dinheiro e tal, pegaram, e o cara foi preso ontem. Obviamente é uma prisão preventiva, né? Não é temporária que chama, né? Não é preventiva, é temporária. Isso aí. Enquanto ele mexeu só com as pessoas, tava de boa. Ele ficaria a vida toda, mas ele foi topetudo e mexeu com o Estado. Quando ele mexe com o Estado, o que acontece? Quando ele mexe com o Estado já dá aquela segurada, né? Então, assim, o cara vai ficar preso? Possivelmente não, porque é uma prisão temporária. Eu não sei se é o nome temporária ou se é preventiva. O cara vai ficar 4, 5 dias preso, vai ser solto, com tornozeleira, aquela coisa, mas vai ser solto. E aí, se ele for condenado no futuro, daqui a alguns anos, ele pode voltar pra cadeia, né? Então é isso. É isso, tá? Então, só pra vocês entenderem a história. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje tem gente falando, para de falar disso. Alguém tá falando assim, muda de assunto. Alguém comentou aqui agora, para de falar disso. Porque isso aqui foi muito forte em 2019 e teve CPI por conta disso.
Tá? Teve um monte de coisa que foi para Brasília por conta disso, saiu em todos os jornais, todos os sites, todas as empresas, saiu na Jovem Pan, eu lembro de ter ouvido isso na Jovem Pan, ouvi isso na Globo, nos principais jornais do Brasil. Então, assim, o Bitcoin estava sendo retratado como um golpe. Bitcoin era golpe. O Bitcoin era golpe. Esse era o escopo. Esse era o escopo, né? Bitcoin era golpe. Então, o que acontece? Por que a gente está falando isso? Para alertar que golpes como esse já aconteceram no passado e vão continuar acontecendo. Enquanto tiver gente dando dinheiro, esses golpes vão acontecer, tá? Então, só para você entender como foi sofisticado. Porque, diferentemente de uma pirâmide ou de um DeFi que você simplesmente bota o dinheiro lá e fica olhando o dashboard acontecer, nesse caso, você fazia operação, os caras ficavam sem dormir. Os caras ficavam sem dormir 24 horas fazendo operação, 24 horas, os caras ficavam sem dormir. Os caras pareciam um zumbi, tudo cheio de olheira, multiplicando dinheiro que não existia. O cara depositou um Bitcoin, só tinha um Bitcoin lá. Só que no dashboard da empresa, né, da corretora, ficava aumentando, e o cara achando que tava ficando rico. Na hora de sacar, ninguém sacou. Obviamente, os primeiros caras sacaram, mas depois ninguém sacou. E isso, teve mais coisa. Ele forjou o sequestro da própria mãe. Cara, é uma história sinistra. O Carlos Schwab tá lembrando aqui, o Papa tá lembrando. Ele forjou o sequestro da própria mãe. Ah, detalhe. Tá dizendo aqui na matéria, né? Tá dizendo aqui na matéria. Cláudio Oliveira é preso. Chefe do GBB já foi condenado na Suíça e é procurado nos Estados Unidos. Quando ele começou a fazer o lance aqui no Brasil, o que você precisa? Eu acho que foi no carro que elas levaram. Não sei se ficou não. Talvez esteja aqui atrás. O que eu tava falando? Ah, tá, lembrei. O Paulo Aragão é muito meu amigo. O Paulo Aragão é dono do Criptofácil, é o cofundador do Criptofácil. Na época, isso foi 2019, tá? Na época, eu lembro que a gente conversou e falou, cara, quem que é esse cara? Porque assim, a gente conhece as pessoas no mercado. Então tem os caras que você conhece, você vê em palestra, você já conhece. Quem é do mercado a gente já conhece. Quando chega um cara muito novo, a gente fica com o pé atrás. Quem é esse cara aí? Da onde ele veio? A gente conhece quem são as pessoas, ponto, né? A gente conhece quem são as pessoas. Cara, e ele se auto-intitulava um sócio do Credit Suisse, ou alguma coisa, engenheiro financeiro do Credit Suisse, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que, conversando com o Paulo, ele falou, Felipe, eu vou mandar um e-mail na embaixada suíça. Eu quero saber qual que é o histórico desse cara, porque se ele se diz que é de lá, eu quero saber de onde vem esse cara. Qual que é o histórico mesmo dele? Porque ele dizia isso. Não, eu sou do Credit Suisse, eu sou não sei o quê. Eu não sei se ele dizia, mas a turma falava. E eu lembro que o Paulo mandou um e-mail para a embaixada e não teve resposta. Tudo isso aqui podia ter sido evitado se a embaixada tivesse passado quem é e quem não é. Mas não teve resposta. Ficou esperando 3 meses a resposta, nunca veio. Né? Aí agora a Polícia Federal, obviamente, tem outros instrumentos, tem ligação e tudo mais. Viram que ele deu golpe na Suíça, ele foi preso em Portugal, extraditado para a Suíça, fugiu da Suíça, foi para os Estados Unidos, fez golpe nos Estados Unidos e veio para o Brasil. E nada disso estava no Google, nada disso tinha testemunha, nada disso nada. O cara deu um puta de um golpão, já com antecedente de golpe e ninguém achou. Golpista é foda, bicho. Golpista é foda. Golpista é foda. Foda. O cara deu um baita de um gogó. Na época dizem que é 1,5 milhão. O Guilherme Souza diz o seguinte, temporária é no máximo 5 dias. Então é isso aí que ele vai ficar, e ele só volta a ficar preso se ele atrapalhar nas investigações. É mais ou menos isso. Tá? Show? É isso aí. Então é isso, tá, turma? Só pra gente passar um resumo do que foi o GBB. Foi um golpe em 2019. Golpe, chame aí como quiser, tá? Foi um golpe em 2019. E agora ele foi preso 2 anos depois. A justiça tarda, mas não falha. Espero que role justiça, né? E se tiver dinheiro, que devolva para as vítimas, né? É isso aí. O João Augusto diz, a Suíça tem histórico de não se manifestar nesse caso. Podia ter evitado 1 bilhão aí de dinheiro do brasileiro se tivesse se manifestado. Mas é isso, é como o Giga Pimps diz, né? No Brasil o crime compensa. Pois é, não sei se compensa não, cara. Não sei se compensa não. Tirar um dia da tua liberdade, cara, não sei se tem preço que pague não, viu? Mas é isso aí.